Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos todas as fórmulas e gráficos da trigonometria. Começando com o triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo alfa, na frente dele o cateto oposto, aqui o cateto adjacente e a hipotenusa. Vale o seguinte: o seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno daquele ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Tem a tangente, que é cateto oposto por cateto adjacente, que também pode ser calculada como sendo o seno sobre o cosseno. Vale o seguinte: aqui eu tenho dois ângulos que somados dão 90 graus. O seno de um deles é o cosseno do outro. Por exemplo, cosseno de beta é cateto adjacente pela hipotenusa. Então você nota que deu exatamente isso daqui, que é o seno do alfa. Cosseno do beta é o seno do alfa. E cosseno do alfa é seno do beta. O seno de um deles é o cosseno do outro. Tem que saber valores de seno e cosseno para os arcos notáveis. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Se você precisar da tangente, basta fazer essa divisão. Vou calcular aqui o mais fácil. Tangente de 45 graus. Para calcular a tangente de 45 graus, basta pegar esse valor e dividir por esse daqui. Como eles são iguais, a tangente de 45 graus é 1. Então é assim que nós encontramos os valores de tangente a partir do seno e cosseno. Também vou colocar aqui um valor que não é tão usado na escola, mas faz parte aí das coisas que nós precisamos saber. O seno de 18 graus. Agora a definição de radiano. Isso aqui é um raio. Se eu pegar exatamente esse comprimento e colocar aqui, eu tenho um arco que determina esse ângulo, que por definição é de 1 radiano. E nós temos que saber a relação entre as medidas em radiano e as medidas em grau. Π radianos são 180 graus. Ou seja, aqui, ó, eu tenho um ângulo de π radianos, ou ainda 180 graus. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Falando sobre a notação, isso daqui, ó, isso daqui é o seno de alfa ao quadrado. É que existe a prática comum de reescrever isso daqui nesse formato, colocando aquele quadrado aqui, ó, em cima do n. Então são duas notações possíveis. Na sequência, vale o seguinte: nós sabemos que seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Eu vou escolher uma hipotenusa bem específica, valendo 1.
de tal maneira que, quando eu adoto a hipotenusa como sendo 1, esse cateto oposto já mede o seno do alfa. E esse cateto adjacente já é o cosseno do alfa. A partir disso daqui, nós colocamos esse triângulo em um círculo de raio 1. E agora nós podemos interpretar as coordenadas de um ponto nesse círculo como sendo cosseno do ângulo, seno do ângulo. Isso aqui se chama círculo trigonométrico. A ideia desse objeto é que nós vamos expandir a ideia de seno e cosseno. Essas ideias surgiram aqui, em um triângulo retângulo. Mas agora nós passaremos a ter definido seno e cosseno para quaisquer ângulos. Basta ver aqui o ponto correspondente no círculo trigonométrico. O x desse ponto é o cosseno, o y desse ponto é o seno. A partir disso, já surgem naturalmente os valores do seno e cosseno de 90 graus, por exemplo. Para eu saber quanto que é o cosseno de 90 graus, eu venho a esse ponto e pego as suas coordenadas. Esse aqui é o ponto x0, y1. Ou seja, o cosseno de 90 graus é 0. O seno de 90 graus é 1. Então é assim que eu vejo diretamente os valores de seno e cosseno para 0, 90, 180, 270. Por exemplo, esse aqui é o ponto em que o x vale 0, o y vale menos 1. Ou seja, o seno de 270 graus é menos 1. O cosseno de 270 graus é 0. Aqui, outros valores que você precisa saber. Existe a redução ao primeiro quadrante. Na prática, nós só sabemos esses daqui. E agora eu vou expandir a ideia. Por exemplo, se eu pegar um ângulo aqui, digamos que seja o de 120 graus, como é que eu vou calcular o seno e o cosseno de 120 graus? Tem que fazer a redução ao primeiro quadrante. Quando está aqui, vale que, se eu pegar um ângulo que me fez cair nesse quadrante aí, no segundo, o seno do ângulo alfa é esse valor que aparece aqui. Você nota que é uma resposta positiva. Já o cosseno é o valor que aparece aqui, no eixo do x, que é um valor negativo. E tem que saber relacionar esse valor aqui com os valores do primeiro quadrante, que é o seguinte: o seno desse alfa aqui é o seno de 180 graus menos o alfa. Ou de outra maneira, deixa eu dar um exemplo aqui. Estou falando em seno. Seno de 120 graus. Isso aqui vai ser igual a mais o seno de... Agora você pensa assim, ó. Quanto que falta para o alfa ser igual a 180 graus? Faltam 60 graus. Ó, 180 menos o 120 dá esse 60. É o quanto que falta para este ângulo ser igual a 180 graus. É uma maneira de interpretar isso daqui. Então existe a redução ao primeiro quadrante. Você tem que assistir às nossas aulas para saber como funcionam
em todos os outros quadrantes. Aqui eu estou mais mostrando as fórmulas. Então, tem que saber redução ao primeiro quadrante. Aqui é do terceiro para o primeiro. Aqui é do quarto para o primeiro. Aqui foi do segundo para o primeiro. Vejamos o que mais tem que saber. Agora surgem outras funções trigonométricas. A cotangente, que é 1 sobre a tangente. A secante, que é 1 sobre o cosseno. A cossecante, que é 1 sobre o seno. Aqui é secante, aqui é 1 sobre cosseno. Aqui é cossecante, aqui é 1 sobre seno. Se eu tenho dois ângulos que somados dão 90 graus, agora a tangente de um deles é a cotangente do outro. A secante de um deles é a cossecante do outro. Valem relações ao estilo aquela relação fundamental da trigonometria. Isso fica mais fácil de se olhar no círculo trigonométrico. É assim, ó. Aqui eu tenho o círculo de raio 1, que está aqui. A tangente está aqui, que pertence a essa reta tangente, por isso o nome. Que está aqui. Tem a secante aqui. Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, chegaremos aqui. O quadrado da secante é igual a 1 mais o quadrado da tangente. Aqui eu tenho uma reta que também é tangente. Ela dá origem. Aqui tem uma reta que é tangente. Nessa reta fica definida a cotangente. Isso aqui é raio, que vale 1. E aqui nós temos a cossecante do ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui é esse mesmo ângulo alfa aqui. Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras aqui, agora isso daqui é a hipotenusa. Então, o quadrado da cossecante é igual a 1 mais o quadrado da cotangente. Então, agora apareceram novas funções trigonométricas. Na sequência, os gráficos. Gráfico do seno. Tem que saber que isso aqui, ó, é um período. Aqui eu tenho o 2π radianos. Então, esse aqui é o desenho mínimo que eu tenho que fazer. E agora eu vou colando lado a lado e eu gero todo o gráfico do seno. E tem que saber que essa altura máxima aqui é 1 e que essa altura mínima aqui é menos 1. Aqui o gráfico do cosseno, que é bem parecido, ele apenas está deslocado. Eu posso tomar um período aqui. Então, aqui eu tenho 2π radianos. Gráfico do cosseno, a altura máxima é 1, a altura mínima é menos 1. Gráfico da tangente, aqui é o π meios, aqui é o menos π meios. Parecido com o gráfico da tangente, tem o da cotangente. Só que agora ele está descendo. Aqui é o π. O gráfico da cossecante e o da secante. Você meio que é obrigado a saber esses três aqui. Os outros eu coloquei porque eu estou colocando toda a matéria aqui. Então esse é o gráfico da cotangente.
esse é o da cossecante e esse é o da secante. Os três primeiros com certeza são muito mais importantes e são os que de fato você tem que saber. Agora vem as fórmulas de adição. Seno de A mais B. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aqui é adição, aqui também é adição. Quando é menos, só passa agora a ser menos aqui e menos aqui. O cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Eu escrevi certo aqui. Aqui é mais, só que na fórmula do cosseno é o outro sinal. Aqui é menos, aqui é mais. A tangente da soma é a soma das tangentes, 1 menos o produto das tangentes. Esse mais aqui é mais aqui, só que é menos aqui embaixo. E quando é a subtração, esses sinais, eles trocam. Então, na prática, você tem que saber esse e esse. Bom, aqui eu só coloquei porque faz parte do formulário. Seno de 2α, cosseno de 2α e tangente de 2α. Você não precisa decorar isso daqui. Cada vez que precisar dessas expressões, por exemplo, seno de 2α, aqui é alfa. Basta você vir aqui e colocar alfa. Seno de 2α, você pega a fórmula do seno de A mais B e coloca alfa mais alfa. Já as dos 3 alfas, você tem que saber quando for fazer um vestibular ao estilo IME, ITA e Escola Naval. Então isso aqui cai nos vestibulares mais difíceis. Tem que saber. As fórmulas do arco metade. Essas aqui são muito utilizadas em um curso de cálculo. Então, em geral, quando eu uso isso daqui, é quando eu estou calculando certas integrais. Então, necessariamente, você tem que saber quando for um aluno de cálculo. Existem uns problemas que são um pouco difíceis, que são equações trigonométricas. E algumas delas são resolvidas com o seguinte truque. Nós chamamos a tangente do arco metade de t, e nós temos as expressões de seno, cosseno e tangente, todas elas em termos da tangente do arco metade. Então isso aí é usado principalmente para equações trigonométricas. Essas expressões aqui, de eu pegar uma soma de cossenos e escrever como um produto, ou de maneira equivalente, aqui eu tenho produtos e escrevo como somas, também são muito utilizadas em um curso de cálculo. Isso aqui você não tem que decorar. É muito mais fácil, toda vez que você precisar isso daqui, deduzir o resultado. É simplesmente fazer somas e subtrações apropriadas desses dois aqui. Então é assim, ó. Eu, por exemplo, não sei isso daqui, mas eu uso direto esse resultado. Só que toda vez que eu uso, eu tenho que demonstrar. Tá? É o tipo de matéria que você tem que saber demonstrar. Porque você não vai ficar decorando todos esses
sinais e combinações de seno e cosseno. Eu uso bastante isso daqui para fazer cálculo de integrais também. Então é algo que se espera de um aluno de cálculo. Um aluno de cálculo necessariamente tem que saber deduzir essas expressões. De maneira parecida, existem as fórmulas para soma e diferença de tangentes. Essas aí eu só coloquei porque estou colocando todas as fórmulas nessa aula. Então isso aqui é algo que eu uso pouco. Muito usado, pouco usado. Vamos ver como é que continua aqui. Funções trigonométricas inversas. Arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente. Em particular, é bastante importante saber esse comportamento no infinito do arco-tangente. O arco-tangente no infinito vai para π-meios. O arco-tangente no menos infinito vai para menos π-meios. Então, são as funções inversas trigonométricas. E para fechar, lei dos cossenos. Aqui está o ângulo alfa, lá na frente dele está o lado A. O A aparece aqui, o ângulo alfa lá do outro lado da igualdade. É a generalização do teorema de Pitágoras. Quando o ângulo é de 90 graus, fica só esse pedaço aqui, que é o teorema de Pitágoras. Mas de maneira geral, fica tudo isso daqui. Esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes o produto desse por esse pelo cosseno desse ângulo. Aproveitando a figura, existe a fórmula da área do triângulo quando eu tenho isso aqui conhecido, ó, 2 lados e o seno do ângulo formado por eles. A fórmula ainda precisa dividir por 2. E aqui a lei dos senos. Se eu dividir esse lado pelo seno do ângulo que lhe é oposto, isso dá o dobro do raio do círculo circunscrito ao triângulo. E essa relação vale para qualquer par de lado e seno do ângulo que lhe é oposto. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.